Bom dia! Opa, bom dia! Tudo bem? O programa de hoje vai falar sobre memória. Dicas importantíssimas, viu? Você anda meio esquecido achando que seu cérebro não está funcionando direito? É como se fosse isso, assim, os sinais de uma doença. Só que a gente esquece que para nossa memória funcionar bem, a gente precisa de atenção. Então, é difícil, né? Prestar atenção quando tá acontecendo tanto de coisa como agora no estúdio, né? Tipo assim, com essa confusão aqui, você seria capaz de colocar de novo, de falar outra vez tudo aquilo que a gente acabou de dizer? Não tem jeito, né? Tem que começar tudo de novo, não tem? Então, vamos começar de novo? Vamos começar o programa? Vamos lá, Maria? Vamos começar. Bom dia! Bom dia! O programa de hoje vai falar sobre memória, tá lembrado? Você anda meio esquecido achando que o seu cérebro não está funcionando direito? Como se isso fosse sinal de uma doença. Só que a gente esquece muitas vezes que uma das coisas mais importantes para que a gente se lembre de uma informação é atenção. E quando está acontecendo muita coisa, é difícil prestar atenção. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre atenção, que é fundamental para ter memória. Quem participa do programa hoje conosco, mais uma vez, é o neurologista Dr. Tasso Adoni. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E hoje temos também, mais uma vez, a presença da neurocientista Suzana Herculano Uzel. Tudo bem, Suzana? Bom dia. Bem-vinda de volta. Obrigada, também. É um prazer estar aqui de novo. Suzana, o que acontece no nosso cérebro quando acontecem essas informações todas ao mesmo tempo, como a gente viu aqui na abertura? O cérebro da gente tem uma limitação intrínseca, que é que a gente só consegue prestar atenção, quer dizer, se dedicar a uma informação de cada vez. Mas o interessante é que nem precisa ter tanta coisa assim a mais, digamos, né? E também não é por causa da internet, do mundo moderno. A qualquer instante sempre tem muito mais informação presente de uma vez só do que é importante e do que a gente consegue lidar de fato, né? Então a atenção é esse processo de a cada momento selecionar a informação que é a mais importante para você naquele instante. E isso é a porta de entrada da memória. A atenção funciona como grande filtro em como o cérebro seleciona o que vai ter alguma chance de entrar para a memória da gente. Então, doutor Tarso, é errado a gente pensar que a nossa memória está piorando com o mundo moderno? É errado. O que talvez aconteça, isso é claro, é que os estímulos aumentaram. Sempre houve estímulos ao longo da história, ao longo da humanidade. O que aconteceu, provavelmente, é que hoje nós temos novos estímulos. Independentemente disso, do número de estímulos, o que a gente precisa fazer, é o que falou a doutora Suzana, é selecionar, é estar atento. Se nós não estivermos atentos, nós somos incapazes de memorizar. Então, o pré-requisito para qualquer função mental nossa, falar adequadamente, prestar atenção, memorizar, fazer uma conta, um cálculo, aprender um caminho, saber de cor aquele caminho, o pré-requisito básico é estar atento. Porque parece, né, Suzana, que, como a Mari disse, né, parece que a nossa memória vai piorando com o passar do tempo, né? Com esse tanto de informação que o mundo moderno tem, né? Mas na verdade o que a gente tem talvez seja uma pressão por lidar com um número maior de informação a cada vez, como ele falou, mas na verdade essa limitação sempre existiu, né? Não é porque agora a gente tem mais informação, porque é o mundo moderno, porque tem a internet, nós sempre fomos limitados a processar com atenção uma coisa só de cada vez. O que é muito importante, porque a cada instante tem muito mais informação ao redor da gente do que é de fato relevante, do que a gente precisa de fato memorizar. Seria terrível lembrar de tudo que acontece ao redor da gente a cada instante. Tem informação demais que não faz a menor importância. Tudo que permanece exatamente igual, tudo que não muda ao longo do tempo, por exemplo, não é relevante. Você não precisa lembrar disso. Isso é um alívio, né? É enorme, né? É um grande alívio. Tem a primeira participação do nosso auditório virtual aqui. Vamos ver, do Washington, Simplício Mendes, no Piauí. Existe algum exercício para melhorar a memória? Eu diria que o melhor exercício para melhorar a memória é usar a memória pura e simplesmente, né? Não tem fórmula mágica, não tem receita mágica, não tem o exercício maravilhoso, mesmo porque não existe um tipo só de memória, são vários tipos de memória. A gente tem memória para linguagem, memória para informações, memória espacial, memória social até, né? Para números. E então, para exercitar, para manter todas essas capacidades funcionando bem, todas elas precisam de exercício. Isso quer dizer que não existe um exercício genérico, maravilhoso, universal, que resolva tudo. O que a gente precisa é abrir mão de apelar para o celular o tempo todo, né, para a agenda eletrônica e fazer um esforço de usar a própria memória Tentar mesmo. lembrar sem essas ferramentas. Exato. A memória depende de uso. A gente só lembra daquilo que serve para alguma coisa de fato, né? Então,
Então, usar a memória é a melhor maneira de manter a memória bem. Hoje a gente vai fazer um exercício aqui para ativar a memória. Mas agora tem mais uma pergunta da internet. O sono ruim afeta a nossa memória? Lumena está perguntando. Afeta, sem dúvida nenhuma. O sono ele é fundamental para a consolidação de memória. Então, toda vez que nós dormimos mal, temos uma noite de sono ruim por qualquer motivo, a noite de sono mal dormida, sem dúvida nenhuma, vai repercutir negativamente na minha capacidade de memorização. Então, o sono, uma noite de sono boa, ela é fundamental para que novas memórias, para novas informações que foram aprendidas ao longo do dia, sejam consolidadas e no dia seguinte eu seja capaz de recuperá-las. Virar a noite estudando, por exemplo, não é um bom negócio. Um péssimo negócio. A pessoa deve estudar durante o dia e precisa dormir adequadamente se ela quer ser capaz de lembrar o que ela estudou. Bom, então, você tem um probleminha de memória, esquece uma coisa aqui, outra ali, esquece disso, esquece daquilo. Muita gente tem isso, né? A Marina Araújo acompanhou um grupo de pessoas que participa de um curso para ajudar a resolver esses problemas de memória. Vamos ver? Você anda esquecido? Não lembra de coisas básicas do seu dia a dia? Isso te incomoda? Você tem casos de pessoas na família que sofrem de Alzheimer? Está preocupado com isso? Bom, um grupo de pessoas que tem essas questões na cabeça está reunido aqui no Hospital de São Paulo para um programa de estímulo à atenção e à memória. Vamos conhecê-los. Eu procurei porque eu estou, assim, meio esquecida mesmo. Para vencer essas dificuldades, é preciso estimular a memória. Aqui tem exercício para isso. E não só que vocês aprenderem aqui, vai ficar aqui. Vocês em casa vão ter que fazer o quê? Exercitar. Exatamente, exercitar, praticar. Agora presta muita atenção. A neuropsicóloga vai dar a dica mais valiosa. Para memorizarmos qualquer coisa, nós precisamos de atenção. Quando nós fazemos uma avaliação inicial, nós percebemos que a grande maioria tem problemas de atenção, principalmente de concentração. Então, para a gente memorizar alguma coisa, a gente tem que focar, ou seja, a gente tem que visualizar aquilo que a gente quer armazenar. Mas será que não tem coisa demais para a gente armazenar? Como é que presta atenção em cada uma? Muitas coisas ao mesmo tempo. Isso, então eu quero aprender a fazer uma coisa cada vez, né? Quero me organizar melhor nesse sentido. A mãe dela, a dona Eunice, também quer ajuda. De repente você quer lembrar um texto e sumiu, uma coisa que você usava tanto. E de repente não vem. Eu falo, como é que pode, né? Mas a dona Eunice já tem um ponto a favor da memória. Gosto muito de ler, ainda bem que me salva isso. Existe treino, dedicação. É como se fosse atividade física. Atividade física, para você ter um bom corpo e principalmente saúde, você tem que praticar atividade física. Para a memória, a mesma coisa. Seria uma ginástica cerebral. Treino, atividade física, ginástica cerebral. Por isso a gente está assim, ó, uniformizado, um time agora. A gente tem 2 participantes com a gente, o Bruno e a Débora, para a gente explicar um pouquinho quais são as 4 etapas fundamentais para que você tenha uma boa memória. Então o nosso jogo vai funcionar como, Dr. Tarso? Bom, nós vamos reiterar o que já foi dito. O pré-requisito básico é a gente prestar atenção. Então nós temos uma informação aqui na bola escrito, assista ao bem-estar. Nós precisamos assistir ao bem-estar. Então, a informação, a Mariana pegou a informação que ela está atenta, ela prestou atenção na informação. Então, a primeira fase para que a gente memorize essa informação está adequada, a Mariana prestou atenção. A partir daí, essa informação precisa ser compreendida. Então, quer dizer que existe um programa da Rede Globo chamado Bem-Estar que passa pelas manhãs. Bom, compreendi aquela informação. Então agora o Bruno acabou de compreender essa informação vai ter que ser armazenada. Então a Débora armazena esta informação no nosso cérebro e quando eu precisar, alguém comentar comigo, como é mesmo? Existe um programa que passa de manhã, que fala de saúde na Rede Globo, como é que chama o programa? Eu preciso recuperar esta informação. Então o Fernando... Pois é, só que antes de recuperar a informação, claro que eu sei qual é o programa que passa na TV Globo, que fala tudo isso, eu não vou perder de jeito nenhum, todos os dias, às 10 da manhã, depois do Mais Você. Mas, Suzana, tá cheio de coisa no cérebro. Se eu abrir aqui a gaveta, olha quanta coisa a gente está guardando. Exatamente. E por isso é tão importante na fase de registro da memória, né, você ter uma rede grande de associações que você faz com aquela informação que você quer
que você quer recuperar depois, né? Então, se você tem, se você lembra que o nome do programa, é alguma coisa de bom, é aquilo que eu quero, é bem-estar. Saúde! A pessoa fala, se cuida! Isso. Então, é através dessas várias informações associadas que você consegue localizar aquele conjunto que está guardado na sua memória de alguma forma. Então eu preciso recuperar isso. Isso, então você recupera a informação através de todas essas associações que você fez. Por isso, quanto mais associações você faz no momento em que você codifica a memória, quer dizer, no momento em que aquelas informações entram para a sua memória, ficam registradas, mais chance você tem de recuperar aquela informação depois. Tá bom. Então vamos fazer tudo de novo agora para você não esquecer. Primeiro passo, então, doutor Tarso? Atenção, prestar atenção. E aí, então tá aqui, atenção, assista ao bem-estar. Agora, Mari, se você não estivesse prestando atenção, a bola cairia. Cairia. Exatamente. Aí não tem como compreender nem registrar. Ou seja, se a gente não presta atenção, não tem como resgatar a memória depois, aquela informação, não porque ela se perdeu, mas simplesmente ela não entrou para o sistema, ela nem foi registrada. Simulando. Olha a bola, Mariana! Não registrei, não prestei atenção, a informação se perdeu. Perdida definitivamente. Não, mas essa informação é essencial. Assista ao bem-estar, a gente não pode perder. Então vamos lá, atenção, assista ao bem-estar. E agora mostra a sua etapa, Bruno, também assim, compreende, coloca a bola aqui com o texto para a gente lembrar que a gente tem que compreender e assistir ao bem-estar. Tá bem. Compreendi que eu tenho que assistir o bem-estar. Mas entendeu mesmo? Entendi, eu tenho que assistir o bem-estar. Então, agora vamos para armazenar, então. Armazenar, que eu tenho que assistir ao bem-estar. Se a Débora ia acontecer alguma coisa e a bola da Débora cair também, por exemplo, a gente também não vai lembrar da informação. Também não. A etapa precisa ser cumprida do início ao fim. Se uma das etapas não for cumprida, essa memória vai ser perdida. Então, existem doenças e situações que cursam com dificuldade em armazenar a memória. A pessoa pode até estar atenta, só que ela tem dificuldade em armazenar a memória, então essa memória não vai existir. Ela vai mas perder mesmo sem doença, por exemplo, se a pessoa não dormir naquele dia em que o aprendizado aconteceu, né, em que a memória começou a ser formada, o armazenamento permanente, digamos, deixa de acontecer. Você deixa de passar aquela memória limpo. Então não vai ter como recuperar aquela informação depois. Exatamente. Então vamos armazenar. Armazenou. E aí, acordei, tomei café, né? Arruma a casa, olha o relógio. Mariana, Fernando, bem-estar. Opa, preciso recuperar essa informação e preciso assistir ao bem-estar. Todo o processo feito de novo, de forma eficiente, e aí está guardado para sempre no cérebro. E mais do que isso, toda vez que você resgata uma memória, toda vez que você usa uma memória, você reforça aquela memória. Né? Então, sabe, todas aquelas coisas que a gente aprendeu na escola, capitais de países que a gente nunca mais usou, Pedro Álvares Cabral, mas já vem, né, automático, assim, você já resgata a informação automaticamente porque você repetiu, você usou aquela informação de fato várias vezes. Então, a memória da gente não é como um CD, um DVD, que é sempre exatamente repetido da mesma forma. Não, é muito melhor do que isso. A cada vez que a gente resgata a informação, que você usa a sua memória, você está reforçando aquela memória. Sensacional. Perguntinha da internet, vamos ver. É normal ficar com a memória pior durante a gravidez? É a Verônica de Palmas, no Tocantins. É verdade. Existem na gravidez uma série de alterações, principalmente alterações hormonais, que são próprias da gravidez, e essa alteração hormonal, ela altera de alguma maneira o funcionamento da memória. Então é muito natural, durante a gravidez, acontecer o que a gente chama de estado de embebição gravídica. Embebição gravídica. A mulher fica mais inchada, retém mais líquido, e a gente diz que esta embebição gravídica, que é nítida, que é clara no corpo, ela também acontece diferentemente no cérebro e, sem dúvida nenhuma, repercute negativamente na memória. Então, a grávida, durante a gravidez, principalmente no final da gravidez, existem alterações que dificultam, de alguma maneira, a memorização. Puxa vida. Depois então recupera tudo. Completamente. Até porque quando o bebê nascer, se a mãe ficar esquecida... É ruim para o neném, é uma questão de evolução, ela precisa estar bem. Tá bom, então, explicando como é que funciona a memória, a gente já falou, prestar atenção, logo depois,
compreender. Vamos jogar a bola de novo. Fazer jogando a bola. Vai, passa pra mim. Começando. Então, primeiro, doutor, manda pra Mariana. Informação. Mariana, não deixa a bola cair. Assistiu o bem-estar. O Bruno compreendeu. Compreendeu. Débora. Armazenei. Armazenou, guardou aqui. E eu recuperei. Opa, tá na hora do bem-estar. Saúde, se cuida. E assisto ao bem-estar. Muito importante isso. Porque quando a gente fala de memória, existe sempre um grande problema que é ligado ao Alzheimer, né? As pessoas que convivem com parentes assim nessa situação acabam tendo um cuidado maior para se proteger e também para prestar atenção nos sintomas, né? A Marina Araújo conversou com um grupo de pessoas que está fazendo esse curso com exercícios para cuidar da memória e várias pessoas falaram com ela também sobre o problema do Alzheimer. Vamos ver? A dona Alba acha que está um pouco esquecida. Atrapalha, porque eu tô conversando, de repente que dê a palavra. Eu não acho, mas dali a pouco ela volta. Estava muito interessada em fazer alguma coisa, porque eu tenho antecedentes, minha irmã e meu pai, o mal de Alzheimer. Como eu vou fazer 80 anos, eu preciso me cuidar, né? É o mesmo receio do Paulo. Minha mãe era super ativa até os 60 e poucos anos. E de repente ela foi perdendo a memória, nós vimos que era Alzheimer e foi muito difícil de lidar com isso. Além da questão genética, tem outra coisa que ameaça a memória: excesso de informação. Já teve algum lapso, alguma coisa que você fala assim, gente, não lembrei, esqueci, e aí te preocupou? Às vezes um e-mail que você acabou esquecendo de enviar, sabe? Um relatório para um proprietário, que no outro dia ele te cobrou. Ai, puxa vida, você não me retornou, eu fiquei te aguardando, liguei 3 vezes. A gente trabalha sábado, domingo, feriado, o nosso telefone não para. Se você exagera, obviamente, você vai ter um estresse que pode atrapalhar. Falhas de memória, quando é que elas são preocupantes? Quando é que elas podem significar uma doença mais grave como Alzheimer? O Bruno estava me contando aqui que a avó dele tem Alzheimer, né? Isso. Faz tempo? Faz bastante tempo. Ela não armazena nada recente. Ela lembra só das coisas mais antigas? Mais antigas. De quanto tempo atrás? De 30 anos atrás, ela lembra de repente. Por exemplo, ela morava num sítio, ela acha que está no sítio. E ela fica lembrando daquelas coisas que ela viveu 30 anos atrás. Sim. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. E ela não lembra nada de você? Não me reconhece mais. Não te reconhece. Muito difícil, né? Conviver com essa doença, né? É triste. É muito triste. Triste. Vamos então fazer o nosso tradicional mergulho pelo corpo humano para entender um pouquinho mais sobre essa doença. Por que acontecem essas falhas na memória recente quando uma pessoa tem essa doença de Alzheimer, né? Exatamente, a doença de Alzheimer ela afeta inicialmente a memória recente. Como disse o Bruno, a avó dele se lembra de coisas que aconteceram há 30 anos, mas é incapaz de se lembrar de coisas recentes. Então vamos lá ver aqui as etapas do nosso armazenamento da memória, né? Bom, reiterando, o primeiro passo que é fundamental, que foi dito, é a atenção. Nós precisamos estar atentos. Quem faz isso? Esta parte da frente do cérebro. Esta parte da frente ativa, funcionando, é capaz de fazer com que nós estejamos atentos. A partir desta primeira fase de atenção e de compreensão, aquela informação nova, ela vai ser encaminhada para uma região do cérebro chamada hipocampo. É como se fosse uma estação intermediária de armazenamento da memória. A partir de um período que é variável, mas em torno de 3 a 6 meses, aquela informação que temporariamente ficou armazenada neste hipocampo, ela vai ser armazenada de maneira mais definitiva na parte mais externa do cérebro, que nós chamamos de córtex cerebral, é a parte cinza, a substância cinzenta do cérebro. A doença de Alzheimer, como nós vamos ver, ela é uma doença que afeta principalmente nos seus estágios iniciais, essencialmente o hipocampo. E aí a gente consegue responder como a avó do Bruno se lembra de coisas de 30 anos e não se lembra de coisas que ela aprendeu hoje. Por quê? Porque a estação intermediária de memória, que é o hipocampo, está destruído, não funciona adequadamente, mas as memórias mais antigas já estão armazenadas de maneira bastante firme, consolidadas definitivamente na substância cinzenta. No entanto, conforme a doença de Alzheimer avança,
todo o cérebro acaba sendo acometido. E nas fases mais tardias da doença, não só as novas informações são comprometidas pelo acometimento do hipocampo, mas coisas muito antigas também são perdidas, porque aquelas informações que estavam na substância cinzenta acabam sendo perdidas também. Bom, tem pergunta da internet? Vamos acompanhar aqui. Minha avó tem Alzheimer, posso ter também? É possível evitar isso? Ana Cláudia, de Belo Horizonte. O principal fator de risco para que se tenha a doença de Alzheimer chama-se envelhecer. Isto é claro. Então, quanto mais nós avançamos, quanto mais a nossa idade aumenta, maior o risco. A questão genética, ela responde por pouquíssimos casos. Para se ter uma ideia, só 5 a 10% dos casos de doença de Alzheimer são casos genéticos, em que existe na família, em várias gerações anteriores, pessoas com doença de Alzheimer. Na maior parte das vezes, a doença de Alzheimer, ela acontece como um efeito do envelhecimento associado com alguns outros fatores, como, por exemplo, fatores de risco vasculares, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade. Acontece por problemas, algumas doenças que facilitam, como por exemplo, ocorrência de pequenos acidentes vasculares cerebrais pode facilitar o aparecimento da doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, respondendo à pergunta, ela é genética? Na maior parte dos casos, não. Não é genética e é um risco que a gente corre ao envelhecer. Então, e é bom que todos nós corramos esse risco, é sinal que estamos envelhecendo. Estamos vivos, né? Se a gente tiver sorte, a gente chega lá na frente, né, Suzana? Mas é possível envelhecer usando a memória, praticando essa máquina, né? Claro, e justamente, assim como existem fatores de risco para a doença de Alzheimer, existem fatores de proteção também. E um dos maiores fatores de proteção é a educação, ou seja, é o tempo que ao longo da sua vida você teve exposto à necessidade de aprender coisas novas, de formar memórias novas, de usar a sua memória. Ler, prestar atenção, viver. Isso. A leitura é um exercício extraordinário, é o que chega mais próximo de um exercício completo, digamos, né, para várias faculdades do cérebro ao mesmo tempo, várias delas dependentes de memória. Você precisa lembrar daquelas palavras, para poder continuar lendo, né, a história, você precisa formar memória do que você está lendo nesse momento. E a gente pode ler qualquer coisa, revista, jornal, bula livro, bula. Catálogo telefônico. Qualquer leitura é válida, mas eu acho que criar o hábito de buscar leituras, né, de buscar informações novas, tipos de leituras novos, eu acho que mais importante, além do hábito da leitura, é a variedade. De maneira geral, é a riqueza de atividades que a gente faz que contribui mais para a gente manter várias capacidades do cérebro funcionando bem. Ler em voz alta é melhor? Ler em voz alta é bom para quem está interessado em, por exemplo, melhorar a sua dicção, né, ou reforçar o som das palavras, mas não tem fórmula mágica, né? O importante aqui é se expor a esse exercício, a essa necessidade de formar associações novas e de lembrar do que você já memorizou. Olha que é uma experiência emocional maravilhosa, a leitura, né? Uma grande viagem, né, Suzana? Claro, e você ainda tem essa oportunidade, né, de se colocar no lugar dos outros, de vivenciar coisas que você não teria sozinho como fazer. Fantástico. Bruno, Débora, muito obrigado pela participação. Mande um abraço para sua avó. Ela não vai lembrar. Mande a si mesmo, ela vai sentir o carinho. Obrigada, abraço para você. Bruno, obrigada, Débora. Até mais, tchau, valeu. Bom, você esquece a chave? Em casa, quando chega em casa não tem a chave, esquece o celular, esquece o cartão de banco, cartão de crédito, cartão de débito, não sabe onde parou o carro no estacionamento, é normal, né? A gente vai conhecer agora a Irene. A Marina Araújo conversou com ela está participando desse curso aí com essas pessoas todas, mas a Marina foi até a casa dela com uma neuropsicóloga com dicas importantes para ela ficar mais lembradinha, menos esquecidinha. Vamos conhecer a Irene também? A Irene anda atrapalhada. Em casa eu sempre perco as minhas coisas, né? A chave, todo mundo esperando para sair, eu nunca sei onde eu pus a chave do carro. Isso é a coisa que mais me irrita dentro de casa, né? O Bem-Estar decidiu dar uma força. Nós levamos uma neuropsicóloga até a casa da Irene para dar umas dicas práticas. As chaves, olha que interessante, você tem um cordão onde você leva a chave até a porta, você não precisa tirar a chave da carteira, você leva até a porta. Então, porque a minha bolsa tem um cordão.
Quando a chave está aqui, mas aí eu tenho que tirar, que eu não posso abrir a porta com a bolsa, né? Isso, então o que acontece? Ter um cordão maior que este facilita. Por quê? Porque daí você literalmente leva a chave até a porta. Você não precisa tirar a chave. Muito interessante, doutora. Deste local. Mas o problema não é só a chave, não. Uma coisa que eu sempre esqueço em casa e que tem que voltar, e vou e volto, e vou e volto, é o celular, os cartões, que aí às vezes na hora de pagar tem alguém atrás e cadê o cartão? Exatamente. A doutora sugere bolsas e carteiras com divisões para guardar cada coisa no seu lugar. Nessa carteira você tem os vários locais de colocar o cartão, se você quer colocar o celular. Compartimentos são interessantes para organizar a sua vida. Muito bom. A Irene também tem dificuldade de lembrar os compromissos. Aí a neuropsicóloga preparou uma tabela para colar na porta da geladeira. Qual é a diferença dessa tabela de compromissos? Porque aqui você visualiza o mês inteiro. E tem um truque com as cores. Tudo que você faz durante a semana em azul. O que você faz de novo? Então, por exemplo, você tem que encontrar uma amiga sua no cinema. Isso vai ser no sábado. Então, isso é algo novo. Então, você vai colocar de vermelho. E se o compromisso for em outro mês e não couber nessa tabela? Anota no pé da folha, mas em outra cor. Licenciar o carro em maio. Licenciar mais carro, exatamente. Esqueci da última vez. A Irene faz aula de italiano pela internet, só que esquece muitas palavras. Ristorante, uma figura. Sabe o que pode estar atrapalhando? Ruído. Por exemplo, o barulho da obra no prédio vizinho. Então, por exemplo, na sua aula de italiano, o interessante é você colocar fones de ouvido. Por quê? Porque daí impede com que esses barulhos interfiram na sua aula. Quanto mais atenção, melhor a gente guarda e fica mais fácil lembrar depois. Para ajudar a Irene a reter na cabeça o que ela está aprendendo e em outra língua, vale também aquela dica que a gente já deu aqui no Bem-Estar. Escrever é uma ótima forma de lembrar. Toda vez que o seu professor falar alguma palavra que seja muito difícil para você aprender naquele momento, eu aconselho que você escreva nessa coluna aqui, ó, palavras difíceis. Por quê? Ao escrever essas palavras, você sabe que você já tem uma dificuldade nelas e durante o dia você volta até essa folha e relê essas palavras para você memorizar. E tem mais uma dica boa para reforçar o aprendizado. Você começar a colocar nos objetos da sua casa a palavra em italiano. Igual pasta de dente, escova de dente, liquidificador. Então, colar a palavra nesses objetos. Porque toda vez que você passar perto desses objetos, você vai ter mais uma chance de memorizá-los. A Irene curtiu e saiu espalhando o papelzinho pela casa. Ótimo, acho que agora vai. Combinado? Agora não vou esquecer mais de nada. Espero. Viu, Irene? Boas dicas aí. Na verdade, tudo isso, tudo que foi mostrado na reportagem são formas de associar a informação que ela precisa, porque ela está fazendo o curso de italiano, com os elementos que estão ali. Então, ela vai ver aquela informação e vai lembrar. A associação é fundamental para a gente melhorar a nossa memória. A memória funciona por associação, justamente. Não é toda informação nova que recebeu o foco da sua atenção e que você começa, então, que entra para a sua memória, você associa com outras informações que você já tinha, né? Como se cada informação fosse um dos clipes aqui na mesa que eu estou brincando. E são essas associações que aumentam a chance da gente resgatar o que você procura depois, né? Quanto mais, se eu tenho poucas associações com uma informação, eu tenho poucos caminhos, poucas alternativas para resgatar aquela informação depois, para encontrar aquela informação depois. Mas se eu tenho, por exemplo, essa daqui, tem vários caminhos possíveis, né, para eu chegar a ela. E esses caminhos a gente cria na hora em que a gente presta atenção na informação, no que a gente quer lembrar depois. Vamos dar um exemplo prático aqui. Parou o carro na vaga do shopping. Isso, parou o carro na vaga do shopping. Então, cria o hábito de prestar atenção e dizer para você mesmo, eu parei na zona vermelha, vermelho como a blusa que eu estou usando, e na área B de bola. Então, se você já juntar aquela informação, seu carro, uma bola, imagina aquela bola vermelha como a sua blusa, pronto, resolvido, você pode fazer o que você quer, que tem grandes chances que na hora que você voltar para o estacionamento, você vai lembrar que você está no B vermelho, né? Agora, nota que é extremamente importante esquecer depois dessa informação
porque no dia seguinte você vai parar em outro lugar. Né? Então a informação que é importante hoje, várias vezes não é mais importante no dia seguinte, e o cérebro da gente sabe fazer essa diferença. Agora, é preciso então falar em voz alta? Por exemplo, uma coisa que a gente perde sempre no estacionamento é o ticket do estacionamento. Ah, isso é uma desgraça. Pois é. Então, homem perde mais que mulher, eu reparei nisso. E vê que perdeu só quando você já está na cancela lá perto. Pois é. E tem 3 pessoas atrás. Perdeu porque não prestou atenção no que você estava fazendo quando recebeu o ticket do estacionamento. Não é necessariamente porque a sua memória está falha, né? Então, aqui uma dica ótima é você criar o hábito, não precisa ser em voz alta, né? Mas é só você criar o hábito de, no momento que você pegou o ticket de estacionamento, diz para você mesmo: estou colocando o ticket no meu bolso, estou colocando o ticket no fechecler da minha bolsa. Resolvido. Isso basta para você prestar atenção, né? Quer dizer, de todas aquelas outras coisas que estão acontecendo naquele momento, a conversa com o seu carona, pensar para onde você vai, aquilo ali bastou para dedicar 1 segundo da sua atenção para estou colocando o ticket na minha bolsa. Você fez aquela associação, a informação está guardada, pode seguir adiante. E agora, seguindo adiante, então, é hora de prestar atenção no que acontece no Brasil e no mundo, hora de falar com a Sandra Nemberg. Bom dia, Sandra. Bom dia, Sandra. Bom dia. Tá prestando atenção, né, gente? Muita, então, vocês não têm ideia. Então me fala uma coisa, como é que se... Quer dizer, mais ou menos, veja bem, não, veja bem. Não vai só fazer pegadinha fácil. Comigo no ar, pelo amor. Eu morro de medo de não me lembrar. Olha só, uma pergunta. Eu preciso falar antes, Fernando. Enquanto vocês estão no ar, eu estou fechando o Globo Notícia. Então, a minha atenção está dividida entre o Globo Notícia que eu estou escrevendo e estou prestando atenção em vocês. Então, percebe que não é uma atenção total. Agora a pergunta. Tá bom. Como é que está escrito lá em italiano, liquidificador? Ah, menor ideia. Você não viu, não estava prestando atenção, então. Mas essa foi muito pegadinha, porque foi muito rápido que passou. Mariana, obrigada, Mariana. Muito rápido. Uma amiga, né? Micelatore. Ah, como é que você não viu? Micelatore. O meu problema, Fernando, eu tenho sido chamada de dona coisa em casa. Porque tudo é... Pega aquela coisa pra mim, aquela coisa que tá do lado daquela outra coisa. É um horror. Né? E eu fico me perguntando se não é excesso mesmo de informação, né? Se você fosse mineira, você ia ter variações. Você podia falar aquela coisa e aquele trem também. Que tem as variações, né, Suzana? Olha, realmente a memória, eu fico tranquila em ver que não sou só eu, entendeu? Todo mundo passa pelo mesmo problema diariamente. Suzana, né? pode ser excesso de informação? A Sandra está sofrendo disso? Pode ser excesso de cobrança, mas eu acho que a coisa principal é que a gente não consegue prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Isso é fundamental e a maioria das pessoas esquece, ainda mais hoje em dia que a gente tem a possibilidade de fazer várias coisas muito rápido ao longo do dia, então surge essa cobrança, essa ideia de que a gente consegue de fato se dividir e fazer 2 coisas. Não dá. O que a gente consegue fazer é alternar entre 2 tarefas, mas enquanto você está prestando atenção em uma, você não está prestando atenção na outra e, portanto, você não vai lembrar do que está acontecendo. Né? Isso é um grande alívio, né, viu? Sandra? Muito obrigada, viu, Fernando? Tá bom, Sandra. Bom, e a gente volta daqui a pouquinho com mais informação útil para a sua saúde. Saúde! Estamos de volta. Mas para dizer rapidinho que o nosso tempo tão curto, né, Mari? Já acabou. Passou rapidinho. Você lembra? Estamos falando de memória, né? Cuide da sua memória. Pratique o seu cérebro. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira. Muito obrigado. Use a sua memória, leia mais, se cuida e a gente se vê de novo na segunda. Até lá.